Mais surpreendente, até o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, supostamente entrou nessa história. Nossa, isso é sério? Um chefe de Estado se envolvendo em uma teoria da conspiração desse nível? Isso é algo que não se vê todo dia. Pois é, e é justamente por isso que estamos discutindo esse assunto hoje. Segundo os rumores, Maduro teria afirmado que o Lula que assumiu a presidência não é o verdadeiro Lula. Ele supostamente disse que o verdadeiro Lula morreu antes mesmo de tomar posse. É uma afirmação bem pesada, não é? Com certeza. Mas, de onde surgiram essas teorias? O que levou as pessoas a acreditarem que poderia haver um Lula falso? Bem, tudo começou com alguns vídeos que circularam na internet. Nesses vídeos, as pessoas apontavam supostas diferenças físicas entre o Lula atual e imagens antigas dele. Coisas como o formato do rosto, cor dos olhos, até mesmo o jeito de falar. É impressionante como as pessoas podem ficar obcecadas por detalhes assim. Entendo. Mas não podemos esquecer que o tempo passa para todo mundo, não é? O presidente Lula tem mais de 75 anos agora. Exatamente. E vale lembrar que ele passou por momentos difíceis nos últimos anos, incluindo um período na prisão. Tudo isso pode afetar a aparência de uma pessoa. O estresse, a mudança de rotina, até mesmo a alimentação diferente podem causar alterações significativas no aspecto físico de alguém. Sem dúvida. E, bem, temos que considerar o papel da tecnologia nessa história toda, não é? Com o avanço das deepfakes e outras tecnologias de manipulação de imagem, fica cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é falso. Isso é um ponto crucial. As deepfakes têm se tornado tão sofisticadas que até especialistas às vezes têm dificuldade em identificá-las. Um estudo recente da Universidade de Berkeley mostrou que 65% das pessoas não conseguem distinguir um vídeo deepfake de um vídeo real. Isso abre um campo fértil para teorias da conspiração. Nossa, esse número é alarmante. E como isso se relaciona com o contexto político atual do Brasil? Bem, o Brasil passou por um período de intensa polarização política nos últimos anos. Em tempos de polarização extrema, as pessoas tendem a acreditar mais facilmente em teorias que confirmam suas crenças pré-existentes. É o famoso viés de confirmação. Se alguém já não gosta do Lula, por exemplo, pode estar mais inclinado a acreditar que ele foi substituído por um sósia. Entendo. E quando uma figura de autoridade, como o presidente Maduro, aparentemente endossa uma teoria dessas, isso dá ainda mais combustível para quem já estava inclinado a acreditar, não é? Exatamente! E falando em Maduro, você não acha estranho que um chefe de Estado faria uma declaração tão séria sem apresentar provas concretas? Isso me parece muito irresponsável, para dizer o mínimo. Com certeza. Se fosse verdade, seria um escândalo internacional de proporções inimagináveis. Não é o tipo de coisa que um líder mundial diria levianamente. Pois é. E isso nos leva a questionar a veracidade dessa suposta declaração de Maduro. Será que ele realmente disse isso, ou é mais um rumor que ganhou vida própria na internet? Às vezes, uma frase tirada de contexto pode se transformar em algo completamente diferente. É verdade. E no caso do Maduro, que já tem uma relação complicada com a mídia internacional, fica ainda mais difícil verificar a autenticidade de uma declaração dessas. Exato. Agora, vamos supor por um momento que essa teoria fosse verdade. Quais seriam as implicações disso? É um cenário difícil até de imaginar. Nossa, seriam enormes. Estamos falando de uma fraude em nível presidencial. Isso abalaria as estruturas da democracia brasileira e teria repercussões internacionais gigantescas. Sem dúvida. Pense só. Todos os acordos assinados, todas as decisões tomadas, tudo seria questionado. Seria um caos jurídico e político sem precedentes. Imagine o impacto na economia, nas relações internacionais, na confiança do povo nas instituições democráticas. Seria um golpe do qual o Brasil demoraria anos, talvez décadas para se recuperar. É um cenário assustador. Mas, isso é importante ressaltar, estamos falando de uma teoria da conspiração sem nenhuma evidência concreta, certo? Exatamente. E é aí que entra o papel crucial da mídia e dos fact-checkers. Em um mundo onde as informações se espalham tão rapidamente, é essencial ter fontes confiáveis para separar os fatos da ficção. Várias agências de verificação já se debruçaram sobre essa teoria do Lula falso e não encontraram nenhuma evidência que a sustente. Isso é reconfortante. Mas mesmo assim, vemos muita gente compartilhando essas teorias nas redes sociais. Por que você acha que isso acontece? Bem, essa é uma pergunta complexa. Acho que tem a ver com vários fatores.
Primeiro, as pessoas gostam de sentir que têm acesso a informações privilegiadas, que sabem de algo que os outros não sabem. Isso dá uma sensação de poder e importância. Além disso, em tempos de incerteza e crise, as teorias da conspiração oferecem explicações simples para problemas complexos. Faz sentido. E também tem o fator da polarização política, não é? Às vezes, as pessoas acreditam nessas teorias porque elas reforçam suas visões políticas pré-existentes. Exatamente. É o que chamamos de viés de confirmação. As pessoas tendem a acreditar em informações que confirmam o que elas já pensam e a rejeitar informações que contradizem suas crenças. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que pessoas com visões políticas extremas são 50% mais propensas a acreditar em teorias da conspiração. Uau, esse número é significativo. Como podemos combater isso? Como podemos ajudar as pessoas a desenvolverem um pensamento mais crítico? Essa é uma questão fundamental. Acho que passa por vários aspectos. Primeiro, a educação é crucial. Precisamos ensinar nas escolas como avaliar criticamente as informações que recebemos, como verificar fontes, como identificar notícias falsas. Além disso, é importante promover a transparência das plataformas de redes sociais e incentivar o jornalismo de qualidade. Concordo plenamente. E também acho que cada um de nós tem uma responsabilidade individual nesse processo, não é? Sem dúvida, cada um de nós tem um papel importante em não compartilhar informações sem antes verificar sua veracidade. É aquela velha história. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Ou, neste caso, se parece absurdo demais para ser verdade, provavelmente não é. Bem colocado. E acho que essa história do Lula falso nos serve como um lembrete importante de como as teorias da conspiração podem ganhar força rapidamente, especialmente em um ambiente político polarizado. Exatamente. E também nos mostra como é importante manter um olhar crítico e cético, mesmo quando a informação vem de uma suposta fonte confiável, como um chefe de Estado. No final das contas, essa história toda nos lembra da importância de buscar informações em fontes confiáveis e de sempre questionar antes de acreditar ou compartilhar algo. É verdade. A vida real às vezes supera qualquer roteiro de filme de Hollywood. Mas é por isso que adoramos fazer este podcast, não é? Sempre há histórias fascinantes para explorar. Com certeza. E falando em histórias fascinantes, o que você acha de encerrarmos com uma reflexão para nossos ouvintes? Algo que eles possam levar consigo depois de ouvir este episódio. Ótima ideia. O que você sugere? Eu diria que a lição principal que podemos tirar dessa história é a importância de manter a mente aberta, mas ao mesmo tempo ser crítico. Não devemos acreditar em tudo que lemos ou ouvimos, mas também não devemos descartar completamente novas informações só porque elas desafiam nossas crenças. É um equilíbrio delicado, mas crucial no mundo de hoje. Excelente ponto. Eu acrescentaria que é fundamental buscar diversas fontes de informação, especialmente quando se trata de temas polêmicos ou politicamente carregados. A verdade, geralmente, está em algum lugar no meio, não nos extremos. Perfeito. E não podemos esquecer da importância da empatia nesse processo todo. Às vezes, as pessoas acreditam em teorias da conspiração porque estão passando por momentos difíceis ou se sentem marginalizadas. Em vez de ridicularizar, podemos tentar entender de onde vêm essas crenças e oferecer informações confiáveis de maneira respeitosa. Isso é muito importante mesmo. A empatia pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra a desinformação. Bem, queridos ouvintes, esperamos que tenham gostado desta discussão sobre os rumores envolvendo o presidente Lula. Lembrem-se sempre de questionar, verificar e pensar criticamente. E, acima de tudo, sejam gentis uns com os outros, mesmo quando discordam. Isso mesmo. E não se esqueçam de nos acompanhar no próximo episódio do GNFM, onde continuaremos explorando as histórias mais intrigantes do nosso tempo. Até lá! Até a próxima, pessoal! Continuem curiosos, questionadores e compassivos. O mundo precisa mais do que nunca de pessoas que pensam por si mesmas, mas que também são capazes de ouvir e respeitar os outros. Fiquem bem e até o próximo episódio.